Bem, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início Boa tarde. ao nosso período de estudos, né? Retornando hoje, depois de quase um mês em que estive fora. Graças a Deus estou aqui de volta. Para azar de vocês, vão ter que me aguentar mais um tempo ainda, né? Feliz ou infelizmente. Mas é muito bom. Parece que não, mas a gente sente saudade, sente vontade de estar junto, principalmente pessoalmente, né? Presencialmente, mas como ainda não dá, vamos por aqui. Espero que, se Deus quiser, a gente não interrompa mais até nós podermos voltar a Maria de Magdala, que, por sinal, vai fazer 5 meses, né? Daqui a 10 dias, 18 dias, vai fazer 5 meses que estamos ausentes de lá. E o tema de hoje é o que nós podemos perguntar aos espíritos. Muita gente procura a doutrina espírita, muitas vezes, com uma curiosidade, às vezes vontade ou saudade de reencontrar os seus parentes desencarnados, e muitas vezes também para fazer consultas, resolver problemas, né? E às vezes a gente, quando está lá no atendimento fraterno do Magdala, encontramos algumas pessoas que querem saber dos espíritos determinados assuntos. E não é bem isso, né? Graças a Deus que não é bem isso. E aí vem esclarecimento da doutrina frente a determinadas condições e situações que nós encontramos por aí em outras denominações dito religiosas ou espiritualistas. Quando nós falamos que nós podemos perguntar aos espíritos, primeiro, eu vou tossindo, como eu estou saindo do Covid, pessoal, de vez em quando ainda a tosse me pega, tá? Mas o questionamento é: os espíritos sabem tudo? Nem sempre. Assim como o que nos difere deles, encarnados e desencarnados, o que nos difere é o corpo físico, nós nem sempre sabemos de tudo. O fato do espírito estar desencarnado, ele sabe tudo? E isso é um questionamento que nós devemos fazer, né? Primeiro, observando que nestas comunicações, ou dentro das reuniões mediúnicas que nós fazemos, quando Kardec começa a identificar, quando Kardec, convidado, começa a observar os fenômenos das mesas girantes lá na Europa, ele vai para essas reuniões, mas vai para essas reuniões com uma intenção já pré-estabelecida, tá? Coisa que muitas vezes as pessoas chegam lá na Maria de Magdala e me perguntam: Vicente, seu Vicente, eu gostaria muito de vir numa reunião mediúnica. E eu sempre pergunto: mas qual é a sua intenção de vir à reunião mediúnica? Eu quero conversar com os espíritos, tá? E esse conversar com os espíritos não é bem assim. Invariavelmente, quando eu falo assim: eu quero conversar com os espíritos, eu tenho curiosidade em vir, ele não vai vir, ele não será convidado. Porque as reuniões mediúnicas não são para isso, né? Ou seja, quais são os objetivos? E aí nós vamos entrar um pouquinho nesse tema, não vamos nos aprofundar para nós chegarmos ao ponto do que nós podemos, de que forma podemos falar com os espíritos. Porque quando alguém quer falar com os espíritos, invariavelmente, ele vai se utilizar do quê? Ele vai se utilizar de uma reunião mediúnica para fazer isso, para que esse fenômeno aconteça, tá? Diferentemente dos cultos afros, ou diferentemente quando eu digo cultos afros, eu estou falando aqui da Umbanda, estou falando do Candomblé, estou falando da Quimbanda, onde você pode se consultar ali no tete-a-tete, vamos assim dizer, com os espíritos, nos terreiros, nos salões de Umbanda. Então,
Na doutrina espírita, para conversarmos com os espíritos, nós temos o hábito e segurança buscarmos as reuniões mediúnicas. E dentro deste objetivo, tá? No contato com os espíritos, qual é o objetivo dessa reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica, além de falar com os espíritos, ela tem muitos outros objetivos. Qual é a finalidade dessas comunicações? Por que que nós vamos por que que nós vamos nestas comunicações? Por que que nós vamos o que nós vamos perguntar aos espíritos? Tá? Então, qual é o objetivo da reunião? Se é de estudo, se é uma reunião de desobsessão, se é uma reunião de instrução, qual é? Aí nós vamos nos comunicar com os espíritos. Nessa comunicação, qual é a finalidade dessas comunicações? Evocação, consolação, resgate, esclarecimento, né? E quais os temas a abordar de acordo com o objetivo da reunião e de acordo com a finalidade dessas reuniões, dessas comunicações. Quais são os temas que nós abordamos com os espíritos? Então, são extremamente importantes nós observarmos estas situações. Até porque, quando nós falamos dos espíritos, nós também temos que caminhar pela ordem dos espíritos. Tá? Para entendermos as respostas, entendermos os objetivos das reuniões mediúnicas, a finalidade das comunicações e os temas a abordar. Na ordem dos espíritos, nós temos 3. E para entendermos como chegar até eles, qual é o diálogo que devemos ter com eles, qual é a resposta que nós teremos, nós precisamos saber dessas ordens, que são 3. Que são, primeiro, espíritos de terceira ordem. Né? São espíritos imperfeitos, ainda, espíritos que muitas vezes não têm estas condições, não têm a condição ou ainda não têm a consciência da sua real situação. Os bons espíritos da segunda ordem. Esses espíritos já mais esclarecidos, mais conscientes da sua situação. E temos, na primeira ordem, os espíritos puros, né? Que já são espíritos extremamente conscientes, espíritos com suas obrigações, seus compromissos definidos. Então, são essas 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Ok? Para entendermos nas comunicações, tá? As respostas e o que nós podemos perguntar. Ainda, dentro da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, os espíritos imperfeitos, ele é muito mais materialista, ele é muito mais materializado, tá? E ainda não se desligou totalmente das suas viciações, das suas necessidades, haja visto necessitarem de roupas especiais, haja visto necessitarem de amuletos, haja visto necessitarem, muitas vezes, de comida, de bebida, enfim. Ainda tem necessidade das coisas materiais, e ainda predomina isso sobre ele. Então, esses são os espíritos imperfeitos. Ah, Vicente, os espíritos que nós encontramos lá nos cultos afros, são espíritos imperfeitos? Todos nós somos imperfeitos ainda. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas, e aí eu digo que não devemos, de forma alguma, fazer a crítica, não devemos sacrificar esses espíritos, porque na escala evolutiva, lá, os espíritos imperfeitos que dão essas comunicações em cultos afros ou em casas não preparadas através do estudo e que levam as comunicações como frívolas, ou comunicações que venham para agradar somente a curiosidade, ela é necessária.
queira sim, queira não, é necessária. É por isso que a espiritualidade permite. Porque no despertamento, na consciência das pessoas, quando ela começar a pensar, quando ela começar a observar nessa predominância da matéria sobre o espírito, ela vai dizer, poxa vida, mas espera aí, por que um espírito que vai me trazer a informação precisa disso, precisa daquilo ainda? Por que ele precisa de uma roupa especial? Então, esses espíritos imperfeitos, sim, são necessários ainda, por incrível que pareça. Tá? E tem esses espíritos imperfeitos as suas características. Cada um tem a sua característica. As características gerais desses espíritos, primeiro, eles cultivam a ignorância, o orgulho, o egoísmo e outras más paixões. Nós vemos, por exemplo, em determinados segmentos, eu não sei, eu particularmente, a experiência que tenho, por onde andei até chegar na doutrina espírita, tá? Perdão, pessoal. Até chegar na doutrina espírita, eu passei. Conheci a Umbanda, conheci o Candomblé, conheci a Quimbanda. Eu não sabia por quê, hoje eu entendo. Para chegar até aqui, e nos estudos que faço, me recordo das situações que enfrentei, presenciei, porque era muito novo ainda, de observar essa ignorância, esse orgulho, as más paixões desses espíritos. Hoje eu entendo. Antigamente eu criticava, hoje já não critico mais. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem ainda. Muitos deles se acham dono de toda a verdade, tá? Muitos deles ainda no seu egoísmo. Isso nós encontramos esses espíritos imperfeitos, muitas vezes em nossas reuniões mediúnicas. Quando fazemos as nossas reuniões mediúnicas e estes espíritos se apresentam, a maioria não tem consciência que desencarnou. A maioria ainda continuam no orgulho, continuam no egoísmo. Tá? E eles, como diz o outro, abaixo, nem todos são essencialmente maus. Muitos deles não têm maldade. Muitos deles, nos processos obsessivos, quando eles estão obsediando, e essa obsessão, muitas vezes, eu diria que ela é inconsciente, porque ele se apresenta num processo de saudade, se apresenta num processo em que ele quer ajudar a pessoa que ele ama, começa a conviver dentro daquele lar, daquela casa, pensando em auxiliar. Como ele é um espírito imperfeito, e que ainda tem a matéria sobre a predominância do espírito, ele não tem consciência de que os fluidos que ele carrega, de que os fluidos que ele leva, fazem mal àquelas pessoas. Tá? Então, eles não são maus, eles não têm essa consciência. Tá? Em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Então, inconsequência e malícia do que a verdadeira maldade. Ele não é totalmente mau. É leviano. O que é um espírito leviano? Um espírito leviano não tem compromisso com nada. Né? Como ele é um espírito imperfeito, ele não tem compromisso com nada, ele leva a vida do jeito que dá. Não faz o bem nem faz o mal. Então ele não prejudica, mas também não ajuda. Ele passa por onde tiver e ele viaja na sintonia dos nossos pensamentos, ele viaja na sintonia dos nossos desejos, das nossas imperfeições, ainda da nossa propensão ao mal. Né? Então, quando ele encontra essa sintonia, ele vai se relacionar de alguma forma. Seja nas influências, seja na absorção daquilo que ele necessita, ou simplesmente, como diz o outro, ele não cheira nem fede. Ele vai vivendo, vai se alimentando daquilo que o cerca, de onde ele se encontra. E, invariavelmente, esses espíritos imperfeitos, eles são atraídos aos ambientes também imperfeitos. Não faz o bem nem faz o mal. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Invariavelmente, esses espíritos, ao perceberem a sua situação,
ao perceberem que não são vistos, que não são percebidos, ao perceberem que eles podem, de alguma forma, tirar vantagem desta situação, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar sua inteligência para tirar vantagem. Isto pode acontecer? Pode. E isto também, e nós vamos ver esses espíritos imperfeitos, principalmente, infelizmente, nos médiuns equivocados, como as cartomantes, as quiromantes, os ciganos, as ciganas. Há espíritos ali? Há. Trazendo informações? Sim. Quais são os tipos de informação? Então, espíritos imperfeitos que aliam a inteligência à maldade ou à malícia, eles vão se aproveitar da ignorância de quem busca informação, da maldade em quem busca o auxílio, né? Então, invariavelmente, ou na sua totalidade, são espíritos imperfeitos, que trazem determinadas informações quando são indagados ou quando são inquiridos. Ainda, né, percebem a felicidade dos bons e isso os atormentam. Invariavelmente, quando nós nos deparamos com processos obsessivos ou quando as pessoas buscam uma casa espírita séria para melhorar a sua condição, dos seus males, das suas necessidades, das suas dores, muita coisa começa a acontecer com essas pessoas. E as pessoas falam assim, eu comecei para a casa espírita, minha vida virou de cabeça para baixo, não era assim, ficou pior. Acho que eu não vou mais na casa espírita para ver se minha vida melhora, porque depois que eu fui para lá, eu estava ruim, depois que eu fui para lá, piorou. É que esses espíritos que nos assediam de alguma forma, nos trazendo esses problemas, essas angústias, e aí, atormentados que ficamos, nós buscamos a casa espírita. Esses espíritos imperfeitos, ao perceberem que estamos buscando o bem, buscando a companhia dos bons espíritos, isto os atormentam. Então, eles não querem que nós, ou que você, que nós que estamos procurando nos melhorarmos, tenhamos sucesso. Porque a partir do instante que eu tiver sucesso, que eu tiver o conhecimento, que eu aprender como lidar com isso, ele vai perder o seu hospedeiro. Tá? Então, ele vai começar a agir. Tá? Por isto que muitas vezes, e eu sempre digo, quando eu estou no atendimento fraterno, que quando a pessoa vai lá, que pega o cartãozinho, eu digo, olha, se você tiver dificuldade, ainda faça uma brincadeira. Se você tiver dificuldade, mesmo que chova canivete, arrume um guarda-chuva de aço e venha. Porque pode acontecer. Então, a gente já previne, tendo conhecimento destas situações e dessas condições desses espíritos. Porque eles percebem a felicidade dos bons e isso os atormentam. Então, ele não quer se desgarrar. Ele não quer se desligar daquela condição ou daquela situação. Né? Perdão, pessoal. Então, essa terceira ordem, as características gerais dos espíritos são estas. Tá? Nós temos ainda, nos espíritos imperfeitos, a classe desses espíritos. Além da ordem, nós temos as classes, que são as classes dos impuros, dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros, dos batedores e perturbadores. Tá? Nesta classe dos impuros, invariavelmente são aqueles espíritos, tá? Que trazem ainda nos seus pensamentos, trazem a maldade, trazem as viciações, né? Esses espíritos ainda cultivam e muitas vezes se aperfeiçoam nestas condições. Tá? Dentro da sua imperfeição vão se especializando. Nós temos os espíritos levianos, aqueles que não têm compromisso com nada. Tá? Tudo para ele é desdém, tudo para ele é algazarra. Ele não tem compromisso com nada. Leva tudo como a gente fala, né? Na brincadeira. Às vezes a gente fala, fulano tal é responsável, não tem compromisso com nada. São os levianos, as pessoas levianas.
Perdão, gente, está muito difícil, mas a gente vai lá. Desde do Covid eu não falava tanto tempo ininterrupto, né? Mas vamos tentar chegar até o nosso horário. Se eu acabar um pouquinho antes, vocês me perdoem. E existem os pseudo-sábios, aqueles que acham que sabem tudo. Invariavelmente, esses pseudo-sábios, sendo espíritos imperfeitos, são os espíritos que, nos processos obsessivos, nos levam à fascinação. Porque ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele conhece tudo, então ele não aceita interferência, ele não aceita sugestão. Tá? Imaginemos, então, quando nós, em uma reunião mediúnica, em que queremos perguntar alguma coisa a um determinado espírito, apresenta-se um espírito desse, um pseudo-sábio desse, ele vai se divertir com a nossa ignorância, com a nossa fé, com a nossa necessidade. Ele vai se divertir com isso. Ele vai trazer a sua pseudo-sabedoria, suas pseudas-orientações. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas absurdas, né? Coisas absurdas sob a orientação de determinados espíritos. São os pseudo-sábios. Ainda nos espíritos imperfeitos nós temos os espíritos neutros, né? Aqueles que não fedem nem cheiram, como a gente costuma dizer. São espíritos, muitas vezes, em sua imperfeição, ainda buscando um caminho, buscando uma resposta. Então, ele é neutro. Para ele, tanto fez como tanto faz. Às vezes, ele está num sofrimento, sentado na beira de uma estrada, na sua condensação psíquica, estagnação psíquica, esperando, né, aquele looping que está na sua mente. Os batedores, os perturbadores, que foram os espíritos que muito auxiliaram, por incrível que pareça, aos estudos de Kardec. Aqueles espíritos, né, que fazem os barulhos em casa, que chamam os nomes, às vezes você está lá fazendo alguma coisa em casa e você ouve o seu nome. Alguém me chamou. Muitas vezes são espíritos perturbadores que estão se divertindo, né, com a nossa perturbação. Eles nos perturbam e se divertem com isso. Fazem os barulhos, escondem as coisas. E eu tive a questão de um tempo, um ano atrás, mais ou menos, no meu escritório, eu tive uma situação dessa, em que eu perdi um talão de cheques assinado. E, gente, eu fiquei terrivelmente perturbado. Eu não podia, era um talão de cheque, eu sempre deixo assinado, totalmente assinado, e esse talão de cheque sumiu. Assinado em branco, vocês imaginam, era da empresa. E eu fiquei numa condição que vocês não têm ideia. Eu procurei, eu revirei todo o meu escritório. Aí falei, bom, na hora certa eu vou encontrar. Um belo dia, cheguei, fiz uma prece antes de entrar na minha sala, fiz uma prece pedindo, enfim, por todos que me visitassem, aquela coisa toda. Ele disse que assim não valia, que assim era covardia que eu estava fazendo com ele. E aí eu percebi e perguntei por quê. Ele falou assim, mas aí não tem, assim não vale você pedindo para que eu fique bem. E aí ele me disse assim, você vai em tal lugar que está lá. E eu fui lá, abri, de fato, estava lá o talão de cheque em cima, e eu tinha procurado naquela gaveta mais de uma vez. Porque ele se divertia. E aí eu o convidei para o Magdala, ele esteve lá, conversamos mais demoradamente, mas era um irmão equivocado, né? Porque eu tinha auxiliado alguém, ele ficou com raiva, como no slide anterior, e ele queria se vingar de mim. Mas era um irmão que necessitava auxílio. Era, como eu sou imperfeito, ele também era um irmão que necessitava de esclarecimento. E assim nós nos entendemos, né? Então, espíritos imperfeitos na terceira ordem, na sua classe. Ok até aqui, pessoal? Obrigado. Ok, tranquilo. Beleza. Desculpa a minha tosse, mas ainda tá. Nós temos... Tem uma dúvida aqui que chegou no chat.
Vamos lá. Tá perguntando se no Candomblé e Umbanda eles lidam somente com espíritos imperfeitos. Não. Não. Já vou responder agora, não vou deixar para o final. Tanto no Candomblé quanto na Umbanda, nós temos muitos espíritos que trabalham, inclusive, conosco no Maria de Magdala, espíritos perfeitos, espíritos bons, né, e perfeitos. Eles se apresentam na Umbanda e no Candomblé daquela forma ou naquela necessidade para atender as pessoas que ainda necessitam, tá, daquela forma de atendimento. Quando eu disse que não é só espíritos imperfeitos que se apresentam na Umbanda e no Candomblé, porque ainda são necessários. E vou trazer aqui uma analogia, tá, para explicar melhor a quem fez a pergunta. Digamos que você esteja perdido no mato, e você encontra uma pessoa de terno e gravata, e diz para você assim, olha, vem comigo que eu sei aonde, como nós vamos sair daqui. Você vai olhar para ele, ver a vestimenta dele, a forma como ele se apresenta, e falar assim, você não conhece nada, você não é daqui. Ou seja, apresenta-se então a você, aparece para você alguém, com a sua roupa característica, sua ferramenta, um facão, um machado nas mãos, um chapéu, alguém que vive no mato, um mateiro. E esse mateiro, então, fala assim, vem comigo que nós vamos sair daqui. E ele tira você desse mato. Tá? Essa analogia, voltamos um pouco. Quando nós vamos fazer os socorros nas profundezas da dor, os espíritos que nos auxiliam, e muitas vezes são espíritos da Umbanda, muitas vezes são espíritos do Candomblé, que vão conosco, e lá se apresentam, por exemplo, como pretos velhos. Este preto velho, o espírito necessitado de auxílio, o espírito que necessita do socorro, ele só reconhece e respeita o preto velho. Então, este irmão, este espírito de luz, travestido de preto velho, vai trazê-lo, vai tirá-lo de lá, assim como o mateiro fez com aquele que está perdido na mata. Retirar da sua condição e levar a lugar seguro. Imaginemos ele, essa pergunta eu fiz para o Divaldo Franco, lá no Rio de Janeiro, porque o Divaldo fez um vídeo a respeito, que eu não concordo, e disse isso a ele. Então, esse espírito de preto velho, resgatando este irmão, chegando a um ambiente seguro, ele então muda sua vestimenta, se apresentando de fato como ele é, um espírito de luz com uma roupa diferenciada. Aquele que foi socorrido, aquele que foi salvo, ao perceber que aquele que o salvou mudou a sua vestimenta, mudou a sua aparência, ele vai enlouquecer. Ele vai dizer assim, isso aqui é uma brincadeira, isso é uma palhaçada. Por isso a necessidade ainda desses irmãos se apresentarem lá nos terreiros, como pretos velhos, com a vestimenta, embora na ordem dos espíritos, nas suas características, se coloque como imperfeitos, porque nós também somos imperfeitos em nossas necessidades, assim eles vão se apresentar para nos atender. Perfeito? Então, são espíritos de alta hierarquia que trabalham no Candomblé, na Umbanda e na doutrina espírita. Quando nós vamos fazer socorros, por exemplo, nós temos um irmão, e que ele me permite, nesse momento, dizer, nós temos um irmão no Magdala, que nos auxilia, e muito, muito, e que também está na Umbanda, e que eu devo uma visita a ele. O fato de eu ir visitá-lo não quer dizer que eu vou desvirtuar aquilo que eu entendo, aquilo que eu respeito na doutrina espírita e que tenho na doutrina espírita como minha filosofia. Então, são imperfeitos? Não. São espíritos extremamente preparados para atender os dois lados da necessidade. Eu espero que eu tenha respondido. Beleza?
Rafa? Tranquilo. Tá? Vamos lá, se surgir mais alguma, pode trazer, tá? Tudo bem. Segunda ordem, espíritos bons. É a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Ou seja, são espíritos que já estão saindo da materialidade, né? Se nós percebermos, outros não tinham compromisso com o bem, e a predominância da matéria sobre o espírito. Aqui é o espírito sobre a matéria. Quais são as características gerais desse espírito? E por que nós estamos vendo tudo isso? Para nós entendermos o que nós vamos perguntar a ele. Que tipo de espíritos nós vamos encontrar diante de nós e quais são as respostas que eles vão nos trazer. É por isso que nós temos que entender primeiro essa ordem dos espíritos. Ok? Ou seja, as características gerais desses espíritos, suas qualidades e poderes para fazer o bem, dependem do seu grau de adiantamento. Lembram que lá no início da nossa conversa, no segundo slide, estava escrito, os espíritos sabem tudo. Depende do grau de adiantamento. Né? É a mesma coisa nós aqui fora, nós aqui encarnados. Nós sabemos tudo, depende do nosso grau de adiantamento, do nosso estudo, da nossa cultura, daquilo que nós assimilarmos, depende muito. Tá? Então, uma das características desses espíritos é o grau de adiantamento. Uns são avançados em ciência, outros em sabedoria e outros em bondade. Então, ele já está se desenvolvendo, ele saiu da terceira ordem, dos impuros, está vindo para os espíritos bons, tendo a consciência do que é o bem, do que ele vai fazer, de qual é o seu caminho. Né? Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Por exemplo, André Luiz. André Luiz, ele era um espírito extremamente inteligente, com conhecimento, com grau de adiantamento de conhecimento fantástico, mas moralmente ele era degradado. Então ele sai e era considerado como espírito imperfeito, ele sai da classe da terceira ordem e vem para a segunda ordem dos espíritos bons. É quando ele começa a aliar o saber às qualidades morais. Ou seja, ele pega aquilo que ele tem de bagagem, de conhecimento, e começa, então, a entender o ambiente em que se encontra, o que tem que fazer. Começa a compreender Deus, começa a compreender o infinito, e aí ele começa, então, a conviver com espíritos bons. Né? Ele sai, então, da terceira, vem para a segunda ordem. Se nós observarmos no livro Sexo e Destino, de André, inclusive, alguns espíritos que eram obsessores, ao perceberem a atitude dos bons espíritos, eles começam a se contagiar. E alguns deles, inclusive, passam para a equipe de André. Né? Passam para a equipe de André. São felizes pelo bem que fizerem e pelo mal que impedem. Novamente vou citar aqui André. André, quando é levado de volta, que observa lá na sua casa, a sua esposa se relacionando com outro homem, ele fica doido. Né? Ele fica doido. Até que o instrutor, não lembro o nome do instrutor, se August, diz para ele, olha, é um irmão que vai cuidar dela. Né? Ou seja, se ele quisesse agredir o homem que estava cuidando da sua viúva, vamos assim dizer, a partir do instante que ele é esclarecido, que ele está adentrando a segunda ordem, ele consegue entender, então, que aquela pessoa que estava lá, que tinha se casado com ela, não era o seu rival, era alguém que foi lá para ajudá-la. Então ele consegue entender o bem, e aí ele já automaticamente corta o mal que ele pensou em fazer. Que queira sem queira não, ele pensou em fazer o mal. Né? Eles não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. É quando ele tem a consciência. Então André já começa a vir para a ordem dos espíritos bons. Né? Então, essas são as características desses espíritos, em que
eles vão gradativamente galgando através do seu estudo, do seu conhecimento, através do auxílio daqueles irmãos que estão na espiritualidade. E por isso que muitas vezes os nossos parentes vêm nos receber para dentro das nossas imperfeições, das nossas dificuldades no relacionamento com o outro lado da vida, nos auxiliar a chegarmos nesta condição, nesta ordem dos espíritos. Tá? Então, são essas as características gerais dos espíritos bons. E qual é a classe desses espíritos? Assim como nos imperfeitos, nós temos nos espíritos bons também a classe desses espíritos. Espíritos benévolos, tá? Espíritos benévolos, invariavelmente, são aqueles espíritos que nos auxiliam, por exemplo, na nossa casa espírita, lá nos passes, na organização das nossas tarefas, das reuniões públicas, tá? Que vem nos trazer harmonia ao grupo. São espíritos benévolos. Espíritos de ciência são aqueles espíritos que também, e se vocês pudessem ver, e é fantástico isso, quando nós vamos fazer nas nossas reuniões mediúnicas de quarta-feira, que eu estou com uma saudade imensa, essa semana eu tive ainda cobrando e conversando com um dos nossos irmãos que nos auxilia lá, um dos espíritos que nos auxiliam, ele disse assim para mim: tenha paciência, nem bom você está, você quer voltar porque se recupere primeiro, tá? O irmão querido, ele faz parte dessa equipe, e nós temos, por exemplo, espíritos médicos lá no Maria de Magdala, Dr. Henrique, Dr. Ricardo, Dr. Hans, né? Que são espíritos que, dentro das necessidades da casa, de todas aquelas pessoas que frequentam Maria de Magdala, são espíritos que nos trazem as orientações no passe, no atendimento fraterno, nas reuniões mediúnicas. Espíritos de ciência que estudam, são cientistas que estudam. Tá? Não é porque ele passou para o outro lado da vida que ele deixa de estudar, ele continua estudando e se aprofunda. Invariavelmente são cientistas mesmo. E espíritos de sabedoria, né, que são aqueles espíritos que vêm nos trazer as informações, que vêm nos trazer as mensagens, né, que são espíritos que nos trazem os nossos mentores, os mentores dos grupos, que não são espíritos perfeitos, são espíritos bons, que nos assessoram. Né? E temos os espíritos superiores, que são aqueles espíritos que coordenam as tarefas. Aqui nós temos um espírito que até hoje, né, ele me permite também, eu chamo de grandão, nós o chamamos de grandão porque ele, aparentemente, ele se mostra grande, alto, e nós não sabemos o nome dele. Ele disse que o nome não importa, tá? Mas ele coordena todo o trabalho da nossa região, de todas as casas. Eu já o vi em outras casas, quando eu fui fazer palestras em casas aqui da região, eu já o encontrei. Então, são espíritos superiores, esse já é um espírito superior, que nos auxilia em nossas necessidades e em nossas casas. E a primeira ordem são os espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Os espíritos puros, a classe deles é única. Não existe classe para os espíritos puros. A classe é única. Tá? E que nenhuma influência tem eles da matéria. Nós poderíamos dizer hoje, por exemplo, Bezerra de Menezes é um espírito puro. Poderíamos dizer isso. Tá? Poderíamos dizer que Chico é um espírito puro, Chico Xavier. Assim como Emmanuel. Né? André Luiz talvez já esteja, podemos dizer que André Luiz já esteja nesta condição, se não muito próximo. Tá? Mas não tem nenhuma influência da matéria esses espíritos. As características gerais deles: superioridade intelectual e moral com relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, da segunda ordem,
que são dos espíritos bons, e da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Ele tem uma superioridade intelectual e moral com relação a esses espíritos. Tanto é que, muitas vezes, dentro das próprias reuniões mediúnicas, quando o esclarecedor tem uma certa dificuldade, isso não é sempre que acontece, mas que o esclarecedor tem uma certa dificuldade, esses espíritos vêm esclarecer aquele espírito que está lá. Então, ele tem uma superioridade intelectual, uma superioridade moral. Tanto que, muitas vezes, a este amigo que eu conversava essa semana, ele, quando se apresenta, e o espírito percebe ele ali e fala assim, não, com você não quero conversar, com você não. Ou seja, porque a superioridade moral dele, diante das outras ordens, é muito grande. E isso nos auxilia. Não tem que sofrer mais provas, nem expiações, e não estão mais sujeitos às reencarnações. São espíritos. Será que Chico vai reencarnar? Não sabemos. Mas se observarmos as suas atitudes, se observarmos o que ele fez, né, ou a condição que ele se apresentou, será que vai ter necessidade de reencarnação? Tá? Então, eles não têm mais necessidade de provas, nem de expiações. Eles gozam de inalterável felicidade e realizam a vida eterna no seio de Deus. São espíritos que já estão na hierarquia de auxiliar. Né? São aqueles que começam a organizar as colônias, são aqueles espíritos que começam a organizar os hospitais, as grandes dificuldades. Temos espíritos puros trabalhando nessa pandemia que a gente não tem ideia. Né? A gente não tem ideia. Oportunamente eu vou contar uma experiência que eu passei nessas minhas dificuldades do hospital, que eu vi e observei lá para vocês. Então, são esses espíritos que trabalham dessa forma. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Quando Jesus esteve conosco, né, mais diretamente, mais envolvido no processo aqui no planeta Terra, em duas ocasiões. Na formação do planeta em si, né, lá nas nebulosas, na força centrífuga, centrípeda, enfim, na formação do globo, e encarnado quando crucificado. Quando Jesus, por exemplo, naquela condição de acalmar a tempestade, Jesus, então, designado para organizar todo o processo da formação do globo, tido como governador da Terra, então, assessorado por espíritos puros, ele sabia para quem era delegado as suas obrigações. Ou seja, são os mensageiros e ministros cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, Jesus sabia quem que coordena os ventos, as chuvas, as tempestades, as pandemias, as catástrofes. E naquela situação, então, ele fala com aqueles espíritos para aquele momento. Esses são os espíritos puros. Acalma a tempestade. O espírito responsável por aquela situação ameniza a condição daqueles homens. Né? Comandam todos os espíritos que são inferiores. Ou seja, aqueles que comandavam aquela condição climática, por exemplo, ele tem os seus assessores. Tá? Então, são espíritos puros estes que vêm nos trazer esses auxílios. Mas então, depois que nós conhecemos, né, a ordem dos espíritos, sabemos quem são, quais as suas condições, sabemos do seu apego ou não às coisas materiais ou espirituais, o que é que nós podemos perguntar de fato aos espíritos? Tá? Muitos de nós queremos saber, por exemplo, como está a nossa mãe, como está a nossa família, como está... Ou seja, queremos notícias do outro lado. Muitos de nós, de acordo com a gente, meus irmãos, os nossos interesses,
A gente quer saber se vai ficar rico, se vai dar certo no emprego, se vai... Sabe? Nós temos tantas necessidades superficiais, e é sobre isso que nós queremos falar. Que nós podemos, de fato, perguntar aos espíritos. Mas se conhecermos a ordem dos espíritos, já sabemos como são, qual será o tipo de espírito que vai se apresentar para responder às nossas dúvidas, às nossas perguntas. E é isso que é extremamente importante, né? Os espíritos respondem de boa vontade. Oi? Alguma pergunta, Rafa? Oi, sim, chegou uma pergunta? Sim. Diga lá, pode fazer. Oi, tá me ouvindo agora? Pode fazer, estou ouvindo. Tá ok. Chegou uma pergunta perguntando o que dizer para uma pessoa que chega, por exemplo, lá no atendimento fraterno, dizendo que algum espírito pegou o dinheiro, que ele mora sozinho. Que algum espírito pegou dinheiro? Isso. Tá. Precisa saber se esse espírito é encarnado ou desencarnado, né? Porque às vezes a gente mora sozinho, deixa a porta aberta. Me perdoe a brincadeira. Eu vou complementar essa pergunta. Uma situação que eu passo às vezes é assim, um determinado item que eu estou procurando, alguma coisa minha, está em cima da mesa. Eu passo e olho, mas eu não vejo. Isso não é de fato que esconderam, eu apenas não estou vendo. Então, eu continuo lá. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Existem, vocês lembram lá na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, dos imperfeitos, no último item, que nós falamos a respeito dos espíritos batedores ou perturbadores, lembra da história do talão de cheques que eu contei? Existe a condição dos espíritos que vêm para nos perturbar, tá? Escondendo, isto é fato. Kardec traz isso com muita propriedade, com muita clareza, quando ele fala do espírito que atirava, por exemplo, os carvões, que atirava no lençol de uma determinada pessoa. A pessoa lavava o lençol, punha lá, ia ver, estava tudo sujo, depois ele descobriu por quê. O que fazer? Se bem que me parece essa pergunta, o que fazer se isso acontecer? Primeiro, querem nos a intenção dele é nos tirar do eixo, desestabilizar, deixar a gente nervoso, deixar você irritado. Esse é o primeiro ponto. Se você percebeu que isso aconteceu, e é como o Rafael disse, às vezes a gente está tão preocupado com a outra coisa que passa em cima daquilo e não enxerga. Você vê e não enxerga. Uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. E muitas vezes eles, de fato, escondem. Faça uma prece. Peça a ele, né, que se ele está te fazendo alguma brincadeira para fazer você ficar irritado, alguma coisa você deve ter feito a ele, ou às vezes ele está fazendo isso amando de alguém, às vezes porque ele não tem compromisso de fato. Mas faça por ele uma prece, pedindo luz, e todas as vezes que ele fizer essa brincadeira contigo, que ele seja alcançado pela misericórdia divina, que ele seja amparado, que ele tenha consciência de que não é a melhor coisa a se fazer. Não adianta você ficar nervoso, ficar irritado, porque às vezes ele vai pegar o dinheiro da mesa e jogar embaixo da mesa. Você passou, tropeçou no tapete, o dinheiro foi para baixo do tapete, você vai achar daqui a 15 dias, ou quando limpar lá. Então, preces, tá? Se isso aconteceu, faça preces, tenha paciência. Não adianta você ficar nervoso, ele não vai trazer, botar esse dinheiro lá de volta, da onde estava. Foi um desencarnado. Tá certo? Então, só prece, paciência. A intenção é tirar você da sua zona de conforto, fazer com que você fique irritado, principalmente tirando você do eixo. É essa a intenção. Invariavelmente, são espíritos batedores ou são espíritos perturbadores que fazem isso conosco. Espero ter respondido, Rafa. Beleza? Tudo certo. Mas o que podemos, de fato, perguntar aos espíritos, né? Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos. Digamos que
Se nós tivéssemos lá no Maria de Magdala uma oportunidade de abrirmos as reuniões mediúnicas, que não é este o objetivo, jamais será feito, tá? Ou aqueles dirigentes de reuniões mediúnicas, porque eu, particularmente, eu faço perguntas aos espíritos quando temos dificuldades, né? Na nossa casa, agora, por exemplo, quando da pandemia, eu pedi auxílio a eles, eu não sei tudo. E eles nos responderam. Tá? Mas o que é que nós podemos perguntar? Eles respondem de boa vontade as perguntas que nós lhe fazemos? Depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer que objetivam o bem e os meios de fazer, de vos fazer progredir. Nesta pandemia, por exemplo, quando nós fomos paralisar, nós tivemos algumas dificuldades, né? Para resolver paralisar o nosso trabalho, eu perguntei aos espíritos, e alguns deles disseram assim, olha, fica nas suas mãos. Outros, cada um deu a sua opinião, mas todos eles voltados. As perguntas foram diretas, direcionadas de forma séria. E eles perceberam a nossa intenção. E aí, por isso que depende das perguntas. E os espíritos sérios respondem com prazer. Objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos a perguntas fúteis. Sabe? Por exemplo, se eu perguntasse a eles, olha, a gente deve fechar a casa espírita se a gente mantiver a casa espírita aberta, todo mundo vai pegar Covid? Ele não ia responder. A pergunta foi de uma outra forma, de uma outra característica. Então, eles não dão ouvidos às nossas perguntas fúteis. Tá? Basta que a pergunta seja séria para se ter uma resposta séria? Será? Não. Isso depende do espírito. E aqui, por que nós verificamos? Por que nós vimos lá atrás, nos outros slides, a ordem dos espíritos, a característica dos espíritos, o grupo dos espíritos. Por isso que nós temos que entender primeiro qual é a ordem, qual é a característica, qual é o grau de instrução. Porque basta que uma pergunta séria seja feita para ter uma resposta séria? Não, isso depende do espírito. Que tipo de espírito vai te responder isso? De que ordem ele é? Qual é a sua característica? Mas a pergunta séria não afasta aos espíritos levianos, ou seja, estou fazendo uma pergunta séria. O espírito que vai se apresentar para responder esta minha pergunta, se é uma pergunta séria, será que os levianos não se afastam? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Olha só. Isso aqui está no Livro dos Médiuns. A Revista Espírita de Kardec, inclusive. Tá? Então, lá no item 286, se não me engano, do Livro dos Médiuns, estão esses questionamentos. Tá certo? Então, não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem faz. Ou seja, você vai até uma cartomante, por exemplo. Estou aqui subjetivamente falando, e você quer saber lá, né, do seu relacionamento amoroso, alguma coisa, e você pergunta isso, o espírito vem e te responde. Muitas vezes ele te traz uma resposta que você quer ouvir, e muitas vezes ele traz uma resposta que não tem nada a ver, só para se divertir com o seu desespero. Né? Por quê? É o caráter de quem pergunta. A partir do instante que nós nos colocamos a fazer uma pergunta dessas, a gente vai ter a resposta. Talvez a gente nos perturbe muito mais ainda. Né? Quais são as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? E aí o que nós devemos perguntar, né? Quais são as perguntas desagradáveis? Todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Então, eles não respondem e se afastam. É a mesma coisa. Né? Nós estamos, por exemplo, numa assembleia com uma pessoa séria falando sobre um assunto sério. Se um ou outro começar a fazer uma pergunta inútil, que não tenha proveito, o que aquele que está respondendo vai fazer? Ele vai levantar dali e vai embora, porque ele está perdendo o tempo dele. Sabe? Aquilo não atinge os objetivos a que aquela reunião se propõe. Então,
essas perguntas que são feitas, que são inúteis ou feitas por curiosidade, por isso que eu digo, quando alguém me pede, ou me pergunta que é necessário para ele ir para a reunião mediúnica, se ele falar que é por curiosidade, ele não vai. Porque ele vai desestabilizar todo o processo. Eu quero ir para estudar, eu já fiz todo o curso mediúnico, eu quero ver como se desenvolve o processo. É diferente, ele tem interesse em crescer, ele tem interesse em aprender. Ele vai para a reunião? Vai. Pode ter certeza disso, mas se for como curiosidade, esquece. Tá? Esquece. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? É para se pensar, né? Somente aquelas que possam pôr à mostra a ignorância ou a mistificação quando estão procurando enganar. Muitas vezes, nas reuniões de desobsessão, meus irmãos, o espírito se apresenta, né? Eu vou trazer aqui uma experiência que passamos, me permitido trazer esse exemplo, em que nós atendemos um menino. Este menino, ele estava preso em uma situação do outro lado da vida, encarnado, e o espírito que o prendia, quando nós socorremos o menino, levamos o menino embora, automaticamente, dali a pouco apresenta-se um padre procurando pelo menino. Né? Esse padre, então, mas aí é que vem a experiência, a percepção. Quando eu vi esse padre chegando, ele não caminhava como padre, as suas energias não eram boas. Tá? E aí, ele se apresenta, então, como padre. Eu falei, bom, meu irmão, já que você está aqui, quer fazer o bem, vamos fazer uma prece de agradecimento ao Cristo pela oportunidade que temos em juntos auxiliarmos esse menino. Ele ficou doido. E aí, então, ele se mostrou como era. Tá? Então, quando o espírito é descoberto, tá? Quando ele se apresenta, ele não, os pseudo-sábios, principalmente os pseudo-sábios, estão procurando enganar, ele vai embora. Tá? Ele cai fora. Ele não fica como este, por exemplo, já estávamos no final daquela reunião, e disse, olha, volte aqui que nós vamos conversar. Passou mais ou menos uns 6 meses, ele voltou. Né? Então, somente aqueles que possam pôr à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Eles, quando descobertos, eles ficam completamente, às vezes ficam muito irritados, às vezes saem sorrateiramente. Tá? Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, tudo que você perguntar a ele, que são esses espíritos que nós encontramos, como eu já disse aqui mais de uma vez, lá naqueles médiuns equivocados, nos cartomantes, nos tarôs, aquela coisa toda, responde sem se preocupar com a verdade. Ele não está nem aí, ele vai atender às suas expectativas, ele vai responder de acordo com aquilo que você quer ouvir, né? E vai te fazer feliz, ou vai fazer com que você transfira para outro a responsabilidade, muitas vezes, das nossas falhas. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações. Extremamente interessante isso. Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o espírito não conhece. Nós vamos ver mais adiante aqui. Nós temos muitas comunicações, ou pseudas comunicações, com nomes pomposos, inclusive, dentro da pandemia. Espíritos estão trazendo mensagens lindas, maravilhosas, muitas coisas, muitas vezes são mistificações. Tá? Porque há coisas que ainda não podem ser reveladas dentro do que nós estamos passando. Estou dando a situação que estamos vivendo como exemplo. Né? Então, e outras que o espírito não conhece. Ele não conhece a profundidade, por exemplo, de todo o processo dessa pandemia que nós estamos vivendo. Como é que ele vai responder sobre algo que ele não sabe? Tá? Ainda não pode ser revelado, porque existe todo um processo em que vai paulatinamente se apresentando para que nós vamos administrando as situações, vamos aprendendo com essas dores, vamos nos purificando,
né? Vamos nos transformando. Então, às vezes, o espírito não pode revelar, ele não pode responder. Muitas vezes ele desconhece a resposta. Insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder, mesmo que não possa ser revelada. Será que, se a gente insistir, perguntar uma, duas vezes, Kardec, quando vai fazer a codificação, quando vai organizar a codificação, ele fazia a mesma pergunta para um, para dois, para três espíritos, para um, para dois, para três médiuns diferentes com o mesmo espírito, mas havia um objetivo no processo, né? E aí, então, os espíritos às vezes falam assim, mas eu já te respondi isso, eu já te falei isso. Porque ele queria ter a certeza para não fazer, para não nos trazer informações erradas, errôneas. Tá? Então, era um processo de estudo, de confirmação. Isso não quer dizer que os espíritos que se apresentem, quando nós precisarmos fazer alguma pergunta a eles, se a gente insistir, ele vai responder. Não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter respostas. E é incrível, meus irmãos, que às vezes, dentro lá do grupo mediúnico, o espírito, isso com os mentores ou espíritos instrutores, se voltam para um determinado médium e falam assim, é possível. O médium aqui fez uma pergunta silenciosa de pensamento, o espírito captou e respondeu. Né? Captou e respondeu. Então, se ele não quer responder, ele se retira, mas ele conhece a intenção da pergunta. Ele conhece a intenção, o sentimento de quem faz. Ele conhece o caráter de quem faz, principalmente os espíritos bons. Insistência por uma resposta que não os querem dar é um meio certo de ser enganado. Ou seja, você perguntou, ele não respondeu. Perguntou, não respondeu. Se for um espírito que não tem compromisso, ele vai te dar qualquer resposta. E ele vai te enganar. Tá? Então, é completamente diferente. É diferenciada esta situação, esta condição. Os espíritos podem nos desvendar o futuro novamente. Vicente, eu só interromper rapidamente. Algumas perguntas aqui que surgiram. Como que um espírito puro evolui se não existe mais necessidade de reencarnação e nem mais passam por provas e expiações? Não entendi. Repete, por gentileza. Como um espírito consegue evoluir se ele atinge um grau que ele não precisa mais de reencarnação? Bom, nós perguntaríamos, né, será que Jesus precisaria reencarnar? Criados simples e ignorantes, quando Jesus disse, nós somos deuses, poderíamos fazer tudo e muito mais. Jesus nos fala a respeito da escala evolutiva do espírito. A partir do momento em que ele foi criado simples e ignorante, o objetivo dele é ser um cristiano, né? Ou chegar à esfera do Cristo. Os espíritos, a partir do instante em que atingem uma determinada hierarquia reencarnatória, ele passa, então, dentro do plano espiritual, por isso que eu disse, são espíritos que organizam as colônias. Então, ele continua se instruindo, ele vai tendo contato com espíritos mais superiores que ele vai se instruindo, ele vai adquirindo o seu conhecimento, ele vai ampliando toda a sua condição de auxílio e conhecimento. Tá? Ele pode progredir lá no mundo espiritual? Pode. Certo? Somente os espíritos ainda impuros, os espíritos bons e até os espíritos puros. Tá? Por exemplo, Jesus, na sua condição, teria necessidade de reencarnar? Não. Um espírito na condição de pureza, pode escolher reencarnar para auxiliar alguém ou para trazer para um determinado período da história da humanidade um benefício? Pode. Ele não pode fazer isso no plano espiritual, então ele vai reencarnar para nos trazer. Então ele vai progredir, sim,
na pátria do espírito. Ele não tem necessidade de reencarnar, mas se ele quiser, ele pode, se assim for permitido. Perfeito? Tá. Enquanto você falava, eu lembrei de uma passagem de um livro do André, que o André veio na Terra e ele está acompanhando, o nome dele é Alexandre, Sim, sim, sim. né? E Eu que não vinha lembro aqui o nome do livro. no resgate de um suicida, né? Isso. E ao final, assim, o Alexandre ele é convidado a ir para as esferas superiores exercer os trabalhos dele. Porque ele, Sim. como desencarnado, vinha fazendo esse trabalho na Terra de auxílio, né? E aí ele é convidado às esferas superiores para também aprender e exercer esse trabalho lá. E não é só isso. Muitas vezes o espírito ele é muito mais necessário desencarnado no campo das instruções do que necessariamente encarnado aqui na Terra, ainda numa situação primitiva, vamos assim dizer, né? Então, é guindado a uma situação, a uma condição dessa. Isso pode acontecer? Pode, com muita frequência. Tá? Sim. Mais alguma? Sim, uma pergunta sobre a brincadeira do copo, se ali há a presença de espíritos bons e puros. Na brincadeira do copo, Sim. eu devolveria essa pergunta, eu responderia essa pergunta com a outra pergunta. Um espírito evoluído, um espírito puro, né, que se preocupa com a evolução do ser, seja de ordem moral, seja da ordem intelectual, será que ele teria tempo de ficar numa brincadeira fútil? Uma futilidade como aquela? Há espíritos ali? Com certeza. Qual é o tipo de espíritos? Será que não são aqueles frívolos? Lá na ordem, na terceira ordem, né? Dos espíritos impuros, naquelas condições? Com certeza. Não há espíritos sérios nesta condição do copo, infelizmente. Ou felizmente. Tá? O que há é um grande equívoco, porque as pessoas que fazem este jogo, que fazem esta ação, qual é o objetivo que eles fazem? Não há seriedade, não há um objetivo produtivo nesta ação. Então, não haverá também espíritos comprometidos com o progresso moral daquele que pratica. Há espíritos, sim, mas não são espíritos puros, não são espíritos bons, inclusive. Tá? Mais alguma? Não, era só essas mesmo. Mas vamos lá, vamos respondendo. O pessoal pode ir mandando que a gente vai respondendo. Vamos aqui. Os espíritos podem nos desvendar o futuro? Essa aqui é muito boa, né? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Esse é um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Eu vou fazer um negócio amanhã, vai dar certo? Eu vou para uma vaga de emprego amanhã, vai dar certo? Você está preparado? É a sua área? Você tem conhecimento daquele emprego, daquela tarefa que você vai desenvolver lá? Não, se você não tiver, consequentemente, talvez não tenha sucesso. Aí você vai e pergunta a alguém para te deixar tranquilo, né? Não, vai dar certo sim, é seu, o emprego é seu, você sabe tudo. Ou seja, nós estaria negligenciando, tá? Não teria sequer mérito se conseguisse, porque ele negligenciou, é como o aluno que vai fazer uma prova. Se ele não estudar, se ele não estiver preparado, ele negligenciou. Então o presente dele está comprometido. Assim são os espíritos. Tá? Esse é um problema sobre o qual sempre insistir para obter a resposta. Ou seja, você quer de qualquer forma, muitas vezes sem ter o merecimento, sem estar preparado para aquela resposta. Então, os espíritos nós podemos prever o futuro? Podemos, basta nós vermos o que a gente faz no presente. Esse é o nosso futuro. Tá? Então, espíritos que preveem o futuro, que trazem grandes catástrofes, é bom nós ficarmos
espertos com eles, né? Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é o meio de adivinhação. Olha só o que os espíritos falam a Kardec. Trata-se de um grave erro, porque essa manifestação não é o meio de adivinhação. Tem que haver um objetivo e um objetivo sério. Se insistirdes numa resposta, ele vos será dada por um espírito leviano. Então, ele vai trazer para você, por isso que eu digo, dia desses alguém me passou um box no meu WhatsApp, né, uma mensagem, falou assim, gostaria de colocar essa mensagem lá no grupo dos amigos espíritas e também no grupo de estudos. Eu disse assim, olha, vamos analisar, me passa a mensagem. E ele passou, eu falei, não tem nenhuma característica que seja de um espírito, porque o espírito, quando traz uma mensagem, ele tem uma linguagem particular, ele tem uma forma de falar, ele tem uma forma de escrever, o espírito bom, inclusive. Se nós lermos mensagens de Bezerra, tem uma característica. Se nós lermos mensagens de Emmanuel, tem uma característica. O espírito tem particularidades que a gente pode identificá-lo. Se a gente insistir, vem um espírito leviano e nos traz aquilo que nós queremos ouvir. Infelizmente, temos dito isso a todo instante. Os espíritos estão constantemente a nos exortar a respeito. Sabe? Desvendar o futuro. Qual é a necessidade? E aí você vai viver, se ele fala assim, olha, você vai morrer daqui a 15 dias. Um exemplo. Você vai desencarnar daqui a 15 dias. Você vai entrar em desespero. Qual é a necessidade? Você vai negligenciar tudo que você tem que aprender. Vai parar de buscar, né? Parar de buscar condições melhores, sabendo o que vai acontecer lá no final. E eu costumo dizer que quando você planejar a viagem, né? O objetivo da viagem não é chegar. Pensa nisso. É o trajeto. É esse trajeto que nos leva ao objetivo. Porque você chegou lá e daí? Chegou. Se você não aproveitou o trajeto, e é no trajeto que você vai ver as paisagens, você vai se deliciar com as paradas, o importante é a caminhada, é esse trajeto que você faz. Aí você não negligencia o futuro. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Olha só. E a gente tem visto isso com muita frequência. Pessoas, lamentavelmente, médiums, porque têm mediunidade, que são fantoches de espíritos levianos, sem compromisso, que todos os anos estão aí na televisão, porque esse ano vai cair um avião, porque esse ano vai acontecer isto ou aquilo. Se nós pararmos, meus irmãos, e observarmos dentro de um contexto de milhares de voos diários, olha a possibilidade de uma queda. É natural que aconteça. Tá? É natural que aconteça. Por exemplo, né? Na maioria das vezes, para se divertirem com a credulidade, com o terror ou alegria que causam, pois riem do desapontamento. Ficam se divertindo. Entretanto, essas predições mentirosas têm, às vezes, um fim mais sério, de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebe a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. Tudo, né, é aprendizado. Se nós olharmos com os olhos do aprender, quando recebermos uma informação como essa, e aqui eu quero deixar uma experiência. Nós temos um espírito amigo, ele já esteve conosco por 3 vezes. Tá? E ele, quando ele vem, ele diz assim que nós precisamos nos prepararmos em preces, em orações, em resignação, em auxiliar o próximo, em espírito de colaboração, de fraternidade. Ele nunca disse quando, onde e o que aconteceria. Mas ele sempre antecedeu. Por exemplo, antecedeu lá em 2004 o tsunami. Ele antecedeu as represas, principalmente de Mariana, foi antes de Mariana, e precedeu agora a pandemia. Tá? Ele tem uma característica, esse espírito, mas ele nunca disse o que, onde e quando. Ele só nos preparou emocional e espiritualmente para enfrentarmos essas dificuldades. Assim são os espíritos bons.
Então, não é um anúncio espontâneo, olha, vem aqui falar da pandemia, que nós... Não, o Espírito bom não faz isso. Ele fala que haverá dificuldades, que é necessário resignação, que é necessário fé, que é necessário preces. É isso que eles fazem. Tal seria, por exemplo, na observação de Kardec, o anúncio que possa excitar a cupidez ou ambição com a morte de uma pessoa, a perspectiva de uma herança, etc. Por exemplo, né? Para dizer, se o Espírito vem focado nisso que o Kardec diz, dizer, olha, você vai receber uma grande herança, né? Aí você já começa a gastar por conta aquela coisa toda, porque o evento não se realizou. É bom nós ficarmos extremamente atentos a essas situações e a essas funções. Esse espírito amigo, ele esteve, neste ano, ele esteve no dia 8 de janeiro, na nossa reunião mediúnica. Nós temos isso registrado, né? Então, eu não fiquei preocupado. O que vai acontecer? Não. É como nós vamos encarar isso. E por isso eu digo a vocês, meus irmãos, quando surgiu a pandemia, eu particularmente encarei com muito, não digo naturalidade, mas com muita fé. Tanto é que fui contaminado, fui infectado, e graças a Deus, pela benevolência dos espíritos que me auxiliaram, inclusive, quando nos sintomas eu pedi auxílio e assim me atenderam, é para que a gente amadureça, é para que a gente cresça com essa dor, com essa dificuldade. Porque quem já pegou sabe do que eu estou falando. É complicado, muito complicado. Infelizmente é muito complicado. Porque os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data, porque não podem ou não querem. O que eu falei agora há pouco. Por uma e outra razão, eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então o aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não o podem, porque eles mesmos não sabem. O espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram. Só Deus conhece. Os espíritos levianos que não têm escrúpulos de vos enganar indicam o dia e as horas que se importarem, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Acabei de falar isso, né? Eles não marcam hora, não marcam dia, não dizem que vai ser. Já um espírito sem nenhum compromisso, ele te dá dia, te dá hora, te dá local, te dá tudo. Então, você vai fazer uma pergunta dessa para o espírito, ele vai te responder. O quê? Se fosse para a gente ter aí, né, uma bola de cristal para a gente, qual seria o sentido de amanhã? Qual seria o sentido da preparação? Não há. Infelizmente não há. Né? Vicente, então, chegou uma pergunta. Vamos lá. Se pode pedir ajuda para conseguir evoluir? Se pode conseguir ajuda, pedir ajuda? Para conseguir evoluir. Se a gente pode pedir os bons espíritos? A pergunta foi bem sucinta, eu imagino que sim. Bom, com certeza, todas as vezes que nós fizermos as nossas preces, a primeira coisa que nós devemos rogar a Deus é a presença dos bons espíritos, né, dos benfeitores espirituais, para que nos auxiliem em nossa jornada, para que nos orientem nas decisões, não decidam por nós, nas decisões que nós devemos tomar, seja ela quaisquer que sejam, e que nos impulsionem a buscar o conhecimento, a buscar o crescimento e a evolução. Os espíritos benfazejos, os espíritos bem-intencionados, os nossos mentores, e nós temos um grave defeito, nós não conversamos com os nossos mentores. Nós muitas vezes esquecemos dos nossos mentores. Nós sequer dirigimos a Deus uma prece também pedindo por eles, porque eles é que nos sustentam, eles que nos orientam, sabe? E se nós estivermos bem intencionados, porque é esta a missão dele, nos fazer melhor, nos fazer progredir, nos fazer evoluir. É essa a missão.
que os benfeitores, que o nosso anjo da guarda ou nosso mentor tem. E é isso que ele assume diante da misericórdia divina, diante dos bons espíritos, em nos auxiliar, em nos elevar, em nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Então, todas as vezes que fizermos as nossas preces, todas as vezes que dirigirmos os nossos pensamentos a Deus, pedir pelo nosso bom amigo, né? Pelo nosso bom gênio, pelo nosso anjo da guarda, pelo nosso mentor, e a presença dos benfeitores possa nos auxiliar na evolução. E esta evolução, ela passa pela renúncia, ela passa por vencer as dificuldades nas vicissitudes das dores, mas podemos sim, com certeza podemos. E se nós pedirmos, eles nos atendem. Se de fato nós tivermos interesse, eles nos atendem. É como diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, se não me engano, capítulo 22, 23, né? Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-á. Então, só depende da gente. Pode sim, com certeza podemos pedir aos bons espíritos, principalmente ao nosso mentor, ao nosso bom gênio. Perfeito? Sim, acabou de chegar uma nova pergunta. Sim. Podemos pedir aos espíritos em nossas preces auxílio para vencer más tendências? Sim, sim. Devemos pedir sim em nossas preces aos espíritos que nos auxiliem. Eu faço isso com muita frequência, eu digo para você que diariamente, né? As nossas tendências, as nossas más tendências são difíceis. Ainda somos postos à prova todos os dias. E se não tivermos o auxílio desses bons espíritos, dificilmente a gente consegue vencer sozinho, mas nós precisamos querer também. Mas devemos sim, com certeza, agradecer pela vida, agradecer por estar reencarnado, pedir a presença desses benfeitores que nos auxiliem e nos mostrarmos dispostos a mudar também, porque eles sozinhos não vão conseguir fazer nada. Perfeito? Perfeito. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir. Isso aqui é um espírito, um bom espírito que está nos dando a resposta. E vos ajudarmos quando podemos. Aqui, ó. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir e vos ajudarmos, e vos ajudamos quando podemos. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Mas não penseis que perdemos o nosso tempo com as vossas futilidades e a vos ler a sorte. Deixamos isso a cargo dos espíritos levianos que se divertem com isso como moleques travessos. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo que lhes é proibido revelar. Quem insiste para obter uma resposta se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades e explorar a vossa credulidade, explorar a dor, a expectativa, né? E Kardec nos observa. Os espíritos veem ou pressentem por indução os acontecimentos futuros. Veem que se realizam num tempo que não medem como nós. Para precisar a época da ocorrência, teriam de identificar-se com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessário. Essa quase sempre é a causa dos erros aparentes. Principalmente os espíritos não comprometidos. Né? O tempo de lá, 100 anos aqui, é 1 minuto, 1 segundo lá. No nosso tempo, é completamente diferente do tempo dos espíritos. Tá? Finalizando, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Não há outro critério. Julgamos os espíritos pela sua linguagem e pelas suas ações. Tá? A forma como os espíritos se expressam, invariavelmente, para identificarmos o espírito, aquilo que eu disse agora há pouco. Bezerra tem uma característica de escrever. Emmanuel tem outra característica. André tem outra característica. Meimei, cada um tem uma característica. Tá? Então, nós temos que julgar os espíritos pela sua linguagem, pelas suas ações. Admitido que os bons espíritos só podem fazer o bem, e um bom espírito não pode provir o que tende para o mal.
Um bom espírito jamais vai incentivar você a fazer o mal, vai te incentivar a se vingar. Um bom espírito não faz isso. O espírito leviano faz, com certeza. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, elevada, nobre, sem nenhuma mistura de trivialidade. Não devemos julgar os espíritos pelo aspecto formal e pela correção do seu estilo, mas sondar-lhes o íntimo, analisar suas palavras, pesá-las friamente, maduras e sem prevenção. Então, não importa a forma, qual é o conteúdo, né? Dia desses, conversava com alguém a respeito de uma pessoa, que quando eu vi, era um espírito encarnado, né? Quando eu vi, eu julguei tão mal, mas tão mal, que depois, quando eu fiquei sabendo quem era ele, se eu pudesse, eu beijaria-lhe os pés. Mas não tive essa oportunidade. Um dia ainda vou ter. Tá? Então, eu julguei pelo aspecto formal e errei. Eu também erro. Isso foi em 2004. Tá? A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto à substância. Ou seja, ela tem uma linha de apresentação que ela não oscila. O espírito, os espíritos superiores, elevados, eles quando vêm trazer uma mensagem, exceto se você estiver fazendo um atendimento direcionado, é diferente, mas ele traz na generalidade, ele não traz diretamente uma pessoa. Tá? Os espíritos bons só dizem o que sabem, calando-se ou confessando a sua ignorância, o que não sabem. Eu já tive espíritos que me responderam dentro de um processo, nas reuniões mediúnicas, eu o questionei, ele disse assim, meu irmão, eu ainda não sei, mas eu vou tentar auxiliá-lo, vou tentar descobrir e trago uma resposta. Esse é um espírito sério. Assim como, muitas vezes, os nossos filhos se nos perguntam, pai, o que é isso? Fala assim, filho, eu não sei. Não adianta contar uma mentira para o filho. Fala, eu não sei, vou procurar a resposta que trago. Isto é seriedade. Né? Os espíritos levianos são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podem conhecer. E os superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Eles são objetivos. Eles não ficam fazendo rodeios. Tá? Eles jamais dão ordens, não querem impor nada, apenas aconselham. E se não forem ouvidos, retiram-se. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Ele não vai falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se vestir assim, você tem que se... Não, ele não vai fazer isso. Põe isso na cabeça, meu irmão. Tá? E os espíritos bons não fazem lisonjas. Quando você receber de algum espírito, tá? Elogio, te colocando num pedestal, fica esperto, não é o teu mentor. Tá? Estes são simples, estes nos corrigem, eles muitas vezes nos afagam, dizem, olha, é por aqui mesmo, você acertou. Mas ele diz, você é o cara, você é o máximo, sabe, você é 10. Não, ele não vai fazer isso. Aprovam o bem que se faz, mas sempre de maneira prudente. É aquilo que eu falei, olha, você acertou, é esse o caminho, vai por aqui, parabéns. Ele não vai falar, pô, não vai. Tá certo? E ainda, os espíritos superiores mantêm-se em todas as coisas acima das puerilidades formais. Eles não se apegam a detalhes, minúcias pequenas, de forma alguma. São também reconhecidos pela sua prudente reserva no tocante às coisas que possam comprometer-lhes, repugna-lhes desvendar o mal. Eles não falam, olha, toma cuidado com o João, toma cuidado com a Maria, com o José, com a Isabel. Eles não fazem isso. Ele jamais vai dizer, olha, toma cuidado com o seu vizinho lá. Viu? Ele não vai fazer isso. Ele vai dizer, olha, tenha paciência. Olha, perdoa. Ele jamais vai te incentivar, tá? Em situações que possam te comprometer. Os imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Se pegar um médium que não tenha nenhum compromisso, utiliza-se da mediunidade, principalmente para ganhar dinheiro, é ali que você vai cair. Tá? Para julgar os espíritos, como
como para julgar os homens, é necessário que cada um saiba julgar-se a si mesmo. É fantástico esta. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é necessário que cada um saiba julgar-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Quais são os seus anseios? Quais são as suas necessidades? Se você for consultar aos espíritos, e se você não tiver merecimento, não vai ter a resposta. Aquela psicografia que você tanto corre atrás, ela não vai vir a hora que você quiser. Portanto, tome cuidado nas casas espíritas que pedem data de morte, nome completo do indivíduo, da pessoa, a forma como ela desencarnou. O telefone toca de lá para cá. E as comunicações, como estamos fazendo no Maria de Magdala, e que vai voltar no momento certo e oportuno, as pessoas que nós trazíamos, as comunicações estavam na plateia e se identificavam. E tive um caso de uma senhora que ela nunca tinha ido ao Maria de Magdala. Ela foi, e na segunda vez ela recebeu uma carta do filho. Nós nem sabíamos quem era. Ela, quando ouviu o nome, identificou-se e nós entregamos. Então, esta é a seriedade da doutrina espírita. Esclarecimento. Tá? Os livros que nós utilizamos. E, para a semana que vem, no dia 1º, nós teremos um tema extremamente interessante. Metempsicose. Cansei de viver nessa vida, essa vida de dificuldades. A próxima encarnação quero vir como cachorro de madame, para viver no colo cheiroso. Será que pode? É sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenhamos aprendido juntos. E se tiver mais alguma pergunta, vamos fazer. Rafa, eu vou tirar o slide da tela.